Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Josenildo Nunes, pastor da Assembleia de Deus Cristo para Todos, aqui na nossa cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. Nós estamos de volta trazendo mais uma palavra de Deus para o nosso canal e desta feita poder falar um pouco de uma palavra de reflexão nesta hora para os nossos corações. Quero meditar com você sobre a vida de uma mulher por nome Ana, encontrado em 1 Samuel, capítulo de número 1. Fazermos duas observações em 2 versículos da palavra do Senhor, mas eu volto já após o intervalo e eu trago esta palavra do coração de Deus para os nossos corações. Volto já. Bem, queridos irmãos, encontrado na palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 1, o versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O outro versículo é o versículo 19, a parte B do versículo, que diz o seguinte: Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Ora, é olhando para esses 2 versículos que olhamos para um comportamento de Deus em relação aos seus filhos. O texto sagrado diz que o próprio Senhor fechou a madre de Ana. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus fez com que Ana não tivesse a princípio o prazer, a alegria de dar à luz ao filho e poder ser mãe. E diz o texto que foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Parece que não há conexão a um Deus que ama seus filhos, aqueles que o obedecem. Ana era uma serva de Deus, obediente à palavra do Senhor, que vivia uma vida de santidade dentro dos padrões que exigia a palavra de Deus. E nós vamos encontrar o próprio Deus chegando a Ana e cerrando a sua madre, e não havendo a permissão de ser mãe, enquanto ela convivia com seu esposo e também Penina, que era esposa de Elcana esposo de Ana. Logicamente, os irmãos sabem que nesse período eles viviam na cultura da poligamia, era permitido o homem ter 2 mulheres. Enfim, o texto diz que Penina tinha filhos, Ana não tem. Mas o que acho de interessante neste texto sagrado é observarmos que Ana vivia uma vida deprimida, angustiada, porque ela não tinha alegria, como Penina o tinha. E isso atraía para dentro do seu interior uma tristeza que somente Ana sabia o que ela estava passando. E o texto diz que ela acabou votando ao Senhor, fez um voto, foi a Siló, a casa do Senhor, e ela orou ao Senhor e pediu um filho varão, pediu que houvesse possibilidade de ser mãe, porque era o desejo do seu coração. No versículo que lemos, que foi o segundo versículo da palavra de Deus, no versículo 19 diz que o Senhor lembrou-se de Ana. E eu quero aplicar esta palavra para os nossos dias em um comportamento de Deus relacionado às nossas vidas. A primeira é que Deus tem um período de trabalhar na formação do nosso caráter. Deus tem um período que Ele trabalha na vida das pessoas, porque Ele quer a mudança, Ele quer ver o comportamento dessa pessoa sendo moldado. Ora, onde é que nós encontramos padrão para uma versão ou para aquilo que eu estou falando para você? Quando Deus queria tratar com Israel, por exemplo, Ele disse para Jeremias, para ele ver a forma com que o Senhor estaria trabalhando com Israel, que foi a forma do oleiro amassar o barro. Deus tem a maneira exata de trabalhar conosco e Deus tem a sua forma de trabalhar. E Deus trabalhou na vida dessa mulher através do silêncio. Deus trabalhou na vida dessa mulher através de fechar as portas para aquilo que ela mais desejava, que era ser mãe. Às vezes nós não entendemos o porquê nós não recebemos a bênção. Às vezes nós não entendemos por que nós ainda não fomos abençoados.
é porque há um tempo determinado que Deus assim o determina. Deus fecha as portas e haja vista entender uma coisa, que quando Deus fecha as portas, meus irmãos, vocês podem ir atrás de quem vocês quiserem. Vocês podem tentar e fazer o que vocês quiserem, mas a forma quando Deus escolhe para trabalhar na vida de uma pessoa, ninguém escapa das mãos de Deus, ninguém escapa da maneira que Deus quer trabalhar na sua vida, na nossa vida. E o texto sagrado diz que Ana buscou o Senhor e Deus se lembrou de Ana. O bom dessa história é que Deus se lembra da gente. Então, quando você for orar, diga para Deus: Deus, se lembra de mim. Deus, lembra da tua serva. Lembra do teu servo que está aqui. Eu estou há muito tempo, Senhor, na porta formosa, como estava lá o paralítico. Peça para Deus e Deus vai lembrar de você. E no momento certo, o Deus que fechou a porta será o Deus que vai abrir a porta. Quem tem a chave de abrir e fechar a porta é Deus. Quando Ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre, ninguém consegue abrir a porta que Deus já fechou. Mas ninguém consegue fechar a porta que Deus já abriu. Receba a porta aberta hoje, em o nome de Jesus. Receba e veja as portas se abrindo para você, porque Deus quer o melhor na sua vida. Porém, entenda, tem um período que Deus trabalha na vida do homem para moldar o caráter, para moldar a forma que o homem às vezes pensa, porque não são os pensamentos dos homens, os pensamentos de Deus. Que Deus te ajude, Deus te guarde nesta hora. Quero deixar aqui um convite a você que está na nossa página agora do Facebook. Esteja conosco nos nossos cultos de ensino, que tem sido bênção para muita gente que tem participado conosco. Que Deus te ajude. A nossa igreja fica situada aqui da Travessa da Corrente, número 01, centro, em frente à Escola Paraíso do Saber ou em frente à Estação de Meteorologia, aqui mesmo no centro da cidade. Que Deus te ajude, Deus te guarde, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.